Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Diz assim: a linda palavra de Deus. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía ao lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia medindo 500 metros, e me levou pela água que batia nos tornozelos. Ele mediu então mais 500 metros e me levou pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio em que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Esse é o Mar Morto, tá? Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedim até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega até elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas servirão de remédio. Amém. Entendi, foi nada, pastor. É lindo esse texto. Aliás, Ezequiel, no capítulo 40 a 43, ele vai começar falando sobre o desastre do templo. 43 existe algo que fala sobre a presença de Deus de volta, e ele vai construindo uma ideia legal sobre o templo e sobre esta destruição. Chega no 47, Ezequiel tem esta visão. É mais uma visão que Ezequiel tem da parte de Deus nesse contexto aqui, do 40 até o 48. Para a gente se situar, Jeremias, que era contemporâneo de Ezequiel, profetizava em Jerusalém. Ele escrevia, e a escrita de Jeremias nesse processo era: Deus vai restaurar o templo. Jeremias 29 vai falar justamente sobre isso, que após 70 anos haveria restauração. Jeremias 29, 1 e 2. Outro contemporâneo de Ezequiel era Daniel. Jeremias estava em Jerusalém, porém Daniel havia sido levado cativo para a Babilônia na primeira leva. Teve um grupo que foi levado cativo para a Babilônia e Daniel estava nesta primeira leva.
E Daniel, todo mundo sabe que mesmo em uma cultura pagã, neste período decidiu não se contaminar. Jeremias e Daniel. Ezequiel, que também estava exilado, só que ele foi na segunda leva, perdeu o Paranjana, teve que esperar o outro. Na segunda leva ele foi, enquanto Daniel pregava na Babilônia, na corte, no rei, o Ezequiel pregava para o povo. Assim como Jeremias em Jerusalém, Ezequiel pregava para o povo. Ele estava cativo e longe da sua terra, a terra prometida. Aí, profeta Ezequiel, exilado na Babilônia, Jerusalém em ruínas, o templo, o quê? O templo destruído e o povo sem esperança. E o povo sem esperança. É esse o contexto. É nesse cenário que Deus chega para Ezequiel e lhe dá uma visão extraordinária. Qual é a visão? Me ajudem a pregar. Qual é a visão? Nós lemos agora de um rio, não é isso? Que sai de onde? De onde? Do templo. Só que tem um detalhe. Tinha templo? Nesta época, estava destruído. Mesmo assim, Ezequiel viu o templo, um rio que descia por esse templo e ia por onde passava, crescia as vegetações, tudo gerava vida e tornava ali águas profundas, de fato levando vida por onde passava. Enquanto o povo via destruição, enquanto o povo vivia sem esperança, Deus mostrava para o povo profundidade, relacionamento, vida e restauração. Essa visão aponta para algo muito maior, que é o que nós vamos conversar nesta noite. Obrigado, meu irmão. Ainda dá rabisaca. Tá bom. É sobre isso que vamos falar nessa noite. Sobre esta visão e que traz relacionamento e vida para todos nós. Quero continuar falando sobre intimidade. Intimidade com o Senhor Jesus. Quero falar sobre uma jornada de intimidade com Deus. E essa intimidade começa na presença do nosso Senhor. Verso 1 e 2 vai dizer que começou pelo templo. Esse rio, as águas saíram debaixo do templo. O que eu percebo aqui é que não é uma habilidade humana, não é algo que nasce, essa intimidade, esse relacionamento não é gerada, não é gestada, não nasce das minhas habilidades, ela nasce da intimidade, da presença com Deus. E essa profundidade, ela tem uma origem, meus irmãos. Se você ver e olhar para alguém que tem uma profundidade no Evangelho, uma espiritualidade saudável, algo que conheça bem o nosso Senhor, não tenham dúvida, essa profundidade, espiritualidade saudável, não vem do nada, não vem das capacidades humanas, não vem da habilidade do homem. Tudo isso é gerado na presença de Deus. A profundidade só existe se eu tiver intimidade e relacionamento verdadeiro com o meu Deus. O povo estava longe do templo físico, estava destruído. Mas Deus aqui, Ele mostra que a fonte não é o que está à vista, a ruína. Ele vai dizer que a fonte da vida não foi destruída, mesmo em meio aos estroncos. Mesmo em meio aos entulhos, a vida, ou a fonte da vida, ainda existe, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso e a fonte real e verdadeira da vida. A presença de Deus é que nos traz vida. A intimidade com Deus é que nos mantém vivos. Portanto, toda jornada espiritual, toda intimidade, ela só pode vir a existir na presença de Deus. Pastor, mas tem um monte de gente que fala bem pra caramba, mas a vida não produz o fruto, a gente não percebe que existe vida transformada. Isso é performance e não profundidade.
Isso é performance e não espiritualidade saudável, porque toda jornada espiritual só nasce na presença de Deus e o Deus Todo-Poderoso. Não tem outra fonte, não existe outra possibilidade, somente em Deus, somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta eu chegar aqui para ministrar a palavra de Deus no púlpito, se eu não estou em intimidade com o dono deste altar, o altar do Deus eterno. Aqui é o lugar, a intimidade, não aqui, a intimidade, o altar, é o lugar de sacrifício, é o lugar de comunhão, é o lugar onde eu me relaciono com o meu Deus. E quando eu tenho esta espiritualidade saudável e profundidade, preste atenção, ruínas, templo destruído, crises no meu casamento, crise na minha família, crise no meu trabalho, enfermidade, isso não é capaz de me afastar do meu Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que mexe, eu sei que abala, mas se eu tenho profundidade, intimidade com meu Deus, aquilo que eu perco, aquilo que cai, aquilo que é tirado de mim, não vai me desestabilizar espiritualmente. Eu posso sofrer porque sou homem, eu posso sentir dores porque sou homem, mas a minha intimidade com Deus deve ser inabalável, porque ela é gerada no altar, ela é gerada no templo, não é gerada na performance, como eu já falei, não é gerada no meu intelecto, como eu já falei, é algo que eu vivo diariamente com o meu Rei e com o meu Senhor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando tudo parece, desmoronar, quando tudo parece que está desabando, o nosso Deus abre um rio e faz transbordar a água viva sobre o nosso coração. Pastor, mas eu queria sentir alguma coisa, pastor. Pastor, mas eu queria ver um negócio coisado, pastor. Pois viva no altar do nosso Deus, porque experiência sem vida no altar é performance e somente performance. A intimidade começa na presença de Deus. A intimidade, ela cresce por etapas. Versos 3 e verso 4 vai dizer para a gente que isso acontece por etapa, que isso acontece progressivamente. Primeiro ele convida para entrar no rio, águas nos joelhos, mais 1000 côvados ou 500 metros, água nos tornozelos, águas no joelho, mais 500 metros nos lombos, cintura, mais 500 metros, aí eu perco o controle. O que o texto está dizendo aqui, de forma deliberada, é que a nossa espiritualidade, vai acontecendo progressivamente. Hoje eu li a Bíblia, já sou o caba mais desenrolado espiritualmente. Já quero resolver tudo, quero fazer tudo. Quando eu me converti, eu estava tão apaixonado por Deus, pelo Evangelho. Eu queria pregar, eu queria fazer tudo. Aí eu queria pregar no púlpito, né? O meu pastor na época, falou: rapaz, faz o seguinte, quer pregar mesmo? Quero, pastor, todo empolgado. Olha, quero. Tem certeza? Quero. Já esperando domingo, né? Quer mesmo? Quero, macho, estou dizendo. Faz o seguinte, vai pregar nas praças. Na época era o Parque Dois Irmãos, né? Conjunto Tupamirim, Parque Dois Irmãos e tal. Aí eu fui lá pregar Aí eu, crente que ia pregar no púlpito, ele falou: vai pregar na praça, reúne os jovens e vamos lá para a praça pregar. Aí tu pode falar à vontade. No primeiro momento eu fiquei meio assim, né? Poxa vida, cara, pensei que ia pregar na igreja, né? Para os crentes e tal. Mas fui. E ali eu percebi que eu não estava preparado, porque não é da noite para o dia que a gente aprende o Evangelho. A vida espiritual, ela é gradativa, ela é gradual, ela é progressiva, não é assim, da noite para o dia. E eu falava: cara, quer saber, eu vou falar aqui do Evangelho para todo mundo, vai todo mundo se converter, porque é bom demais, não sei o quê. Ninguém. Eu pregava e ninguém. Rapaz, que negócio louco, né? E aí foi necessário algumas experiências como esta
para que eu pudesse perceber que a minha vida espiritual ainda estava no início, ainda estava começando. E quando eu olho para Ezequiel, eu me identifico muito, porque eu vejo que Deus, o anjo, não joga Ezequiel na profundidade. Primeiro ele ensina pelos tornozelos, depois ele ensina nos joelhos, e vai crescendo gradativamente. Por quê? Porque Deus respeita os processos, meu povo. Às vezes nós queremos resolver tudo na igreja, mas tem um tempo. Deus já levantou pessoas para fazer isso. Daqui a pouco vai chegar o teu tempo, e aí, tomara que eu esteja pronto, que você esteja pronto, porque Ele nos conduz em medidas, 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros. Nos tornozelos é como se fosse o início da caminhada. Talvez aqui tenha pessoas com águas nos tornozelos. Tem algum problema? Não. É por onde eu tenho que começar mesmo. Começar com as águas no joelho, no tornozelo. Não está errado, não tem problema. Está tudo certo. Está tudo certo. Não queira se afogar, porque tudo tem o tempo. Vai com calma. É o início da caminhada para você. Está tudo bem. Tem gente com águas nos joelhos, onde está começando a compreender a dependência em Deus, a oração a Deus, a depender de que Ele, a entender de que Ele é que produz, Ele é que provém, sei lá. É Ele. E está tudo certo, você está com as águas no joelho, não tem problema. Não tem problema. Tem outros que estão com as águas na cintura, que ainda consegue se firmar, não deixa o rio te levar, porque tem força, alguma força, mas também entrega o máximo para poder caminhar, vai se esforçando, em meio às dificuldades, tem um pouco mais de força do que aquele que está com as águas no joelho. Está tudo certo, são medidas. Talvez você esteja com água no joelho hoje, falando na sua jornada espiritual, início da fé. Depois, tem pessoas aqui com águas no joelho, que está começando a compreender a dependência desse Deus. Pessoas que estão com águas na cintura, que está se entregando, que está se fortalecendo, está ganhando músculos. E tem pessoas aqui que já estão em águas profundas. Tem pessoas aqui em águas profundas. E essas pessoas que estão em águas profundas não são obrigatoriamente aquelas pessoas que têm 20 anos de crente. Não são obrigatoriamente aquelas pessoas que sabem falar em línguas, que têm o dom de línguas, ou que leram a Bíblia 3, 4 vezes. Não obrigatoriamente, não obrigatoriamente, não obrigatoriamente. Até porque, se esta pessoa entende que é por conta disso que ele já está coisando, esqueci, já está sem o controle, se ela acha que por conta disso já tem Deus controlando sua vida, esta pessoa está redondamente enganada. Porque quando eu acho que já falei isso no primeiro ponto, né? Quando ela acha que é por si, ela já não está com as águas cheias, não está. Então está tudo certo, cara, está tudo certo. O que me preocupa muitas vezes é você permanecer com águas nos tornozelos. 20 anos, aí é um problema. Porque é o início da caminhada, água nos tornozelos. É o melhor lugar para se estar, mas é o pior lugar para se estacionar. 20 anos com água no tornozelo, porque tenho medo, porque eu não sei como é que funciona, porque eu não sei se é bem isso que eu quero. Mas eu digo que cada etapa desta, ela vai exigir de nós mais confiança, não é não? Eu estou com água no tornozelo, eu confio que não vou me afogar. Se eu entrar um pouquinho mais, eu preciso de um pouco mais de confiança para não me afogar. Um pouco mais de confiança para não me afogar. E assim vai. Isso aqui, meus irmãos, é intencional em Deus. Deus deseja que isso seja dessa forma. O avançar espiritual tem que ser gradativo, tem que ser gradual. Por quê? O que eu acabei de dizer, esta profundidade, este avançar sem maturidade vai te afogar.
Eu vou falar aqui e você deve pensar em algumas situações. Eu conheço irmãos e irmãs que quiseram nadar mais rápido do que o convite do Senhor. Eu quero entrar 1000 côvados antes que Ele me chame. E muitos, infelizmente, se afogaram. Porque não esperaram o tempo de Deus para a sua caminhada, para a sua maturidade. Portanto, profundidade sem maturidade vai levar o membro, o irmão, o cristão a se afogar. É exatamente por isso que ele nos conduz passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Só que tem um outro problema. Pessoas que frequentam, mas não se rendem. Continua querendo tomar o controle da sua vida espiritual. Conhecem tudo sobre Deus, mas não caminham com Deus, não querem intimidade com Deus, não querem viver com Deus. Para você, para mim, o convite de Deus é: bora caminhar mais 500 metros? Vamos avançar mais 500 metros? Vamos caminhar um pouco mais na vida espiritual? Oração, leitura da palavra, consagração, jejum. Vamos caminhar um pouco mais 500 metros. Versículo 5 vai dizer assim. Versículo 5. Tem não, na minha Bíblia não. Tem não. Cadê? Bota aí para mim. 47:5. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar senão nadando. Não, andando, né? Que não se podia atravessar andando. Aqui, meus irmãos, Ezequiel perde o chão, Ezequiel perde o seu controle, não tem mais os seus pés firmados, ou seja, a sua confiança parou de ser em si, parou de ser na sua capacidade, mas confiança somente no Deus eterno. E é justamente essa, presta atenção, a diferença entre a religiosidade vã para a intimidade. Religiosidade não é ruim, tá? Aliás, é quase que impossível alguém não ser religioso. Quase que impossível. Quase que impossível. Agora, uma religiosidade vã, que não te leva a lugar nenhum, que não transforma a tua vida, que não faz algo novo em ti, essa é uma religiosidade que te atrapalha, que te atrapalha e atrapalha os outros. Você se apega a dogmas. Agora, a intimidade não. A intimidade não tem medo de perder o controle para Deus. A intimidade não tem medo de deixar de ser controlado pelo que você já sabe e confiar que Ele é a melhor pessoa para te guiar, para te levar, para te ajudar, para te guiar. A religião, ela vai, pelo contrário, a religião, ela vai permitir, eu diria até que exigir o controle. A religião vã vai exigir o controle. Epa, peraí, vai para onde domingo? Para a praia? Vai não, tem que estar na igreja. Vai para onde? Não, senhor, vai não, tem que estar. Vai comprar o carro, qual é a cor? Não, essa cor não, é de Deus não. O religioso se baseia no misticismo, o religioso vão, né? Aquele que, enfim, no misticismo para tudo. Para tudo. A intimidade não. A intimidade percebe o cuidado de Deus em toda e qualquer situação. Eu não preciso estar moldado, formado, formatado, porque eu conheço o meu Deus, eu sei em quem eu creio, eu sei como eu vivo, eu sei o que Ele quer de mim. Eu não preciso estar vendo um anjo comendo tapioca em cima do ar-condicionado, ou plantando bananeira para ser espiritual. Eu posso ver anjo? Talvez. Posso falar em língua? Sim. Posso profetizar? Ok. Mas sem a intimidade com Deus eterno, minha vida é vã, é uma religiosidade vã, que não me leva a lugar nenhum, e não produz fruto na vida do outro também. Dos versos 6 ao 12, aí chega algo ainda mais extraordinário.
Porque eu vou perceber que a intimidade gera vida ao nosso redor. A intimidade que você tem com Deus não transforma somente a sua vida, transforma a vida do outro também. Transforma aqueles que estão em sua volta. As pessoas começam a perceber algo novo, algo diferente. Nesse texto vai dizer assim, por onde o rio passar, tudo viverá. Tudo vai viver. Vocês lembram onde era essa visão? Para onde o rio estava indo? Para o mar morto. A característica do mar morto é que tem muito sal, é extremamente salgado, a ponto de não ter vida de jeito nenhum. Não tem vida, não tem. Por conta do sal, os peixes não existem, as plantas não existem. Muito sal, não tem condições. Mas o texto vai dizer que o rio vai passando e abençoando tudo que passa. Por onde entra, vai abençoando. Por onde passa, transforma o ambiente. O deserto floresce. O deserto floresce. As águas mortas do Mar Morto, elas são curadas, elas voltam a produzir vida. As árvores vão frutificando e frutificam continuamente, diz o texto, 12 meses ou 12 vezes por ano. O que eu percebo é que a intimidade verdadeira, ela não é estéril. A intimidade verdadeira produz frutos. Não sei se eu diga ou não digo. Vou contar um segredo para vocês. Ano passado, em Israel, foi encontrado peixe no Mar Morto. Aleluia. Sem entender não. Sem entender não. Não entender não. O Mar Morto não tem vida, não pode ter vida, é muito sal. Não tem, é denso, não dá, é impossível. Mas o texto está me dizendo que vai. O texto vai dizer, vou até ler. Vou até ler. Se tiver aqui na minha Bíblia. Versículo 8. Versículo 8. Versículo 8. Versículo 7, vai. 7. Levou-me então de volta para a margem. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada ao leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. 9. Por onde passar, o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para sanear a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão no longo do litoral. Não tem pescadores ainda, porque os peixes são pequenos, mas brotam água doce hoje em Israel, e peixes acontecem lá, gente. E as margens já tem árvore, meu povo. Mateus estava lá, falei, Mateus, vai lá, cara, no Mar Morto e me confirma isso aí. Infelizmente ele não pôde ir, mas eu encontrei em Israel com a Aline, que é um canal do YouTube, e ela confirmou, mostrou o vídeo inclusive. Eu não sei se vocês, mas gente, é impossível, mas é impossível para o homem, para Deus não há impossível. Hoje tem peixe no Mar Morto. Pastor, mas não estão pescando ainda não, pastor, mas tenha calma. São pequenininhos, não tem pescadores ainda não, mas já tem árvores na margem do rio, em uma, na outra ainda não. O texto vai dizer que eram as duas. E já tem peixes, ainda que pequeno, ainda que pequena quantidade, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Meus irmãos, a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus, assim como aquilo que acontece, tem o poder de restaurar vidas, lugares. Onde você chega, você é bênção naquele lugar. Os lugares são restaurados, pessoas são restauradas. O texto vai falar de árvores com frutos constantes. Isso fala também de uma espiritualidade estável. Não aquela
ora é crente, ora não é, ora eu não sei se eu creio, eu não sei se eu não creio, ora eu estou fazendo isso, ora estou fazendo... Não, é estável, meu povo, é estável, estável. Folhas que curam, fala de influência, pessoas influenciadas pela sua vida, pelo seu ministério, pela pregação da palavra que sai da sua boca, pela maneira como você vive e representa o Evangelho. Eu acho extraordinário, porque esse texto está dizendo para a gente que é possível a cura, é possível a restauração, não pela minha eloquência, mas pelo cuidado e promessa do nosso Deus. Onde há intimidade, há vida, a cura em feridas emocionais, é possível. Emocionalmente nós podemos ser curados com intimidade com Deus, relacionamentos podem ser restaurados com intimidade com Deus, vidas podem ser transformadas com intimidade com Deus, esperança, você acha que não dá mais, perdeu a esperança, não tem mais condição, mas em nome de Jesus, as esperanças do povo de Deus são renovadas, não em mim, não em você, não nos pastores, mas em Deus, que promete as bênçãos sobre o seu povo. A presença de Deus trata de traumas, quantos de nós, traumas de infância, situações que vivemos, mas com intimidade com Deus, ou a partir dessa intimidade, traumas foram desfeitos e relacionamentos foram construídos. A intimidade aponta para uma herança final, versículo 13. A intimidade aponta para a herança final, versículo 13, diz assim, ó: assim diz o soberano, o Senhor, estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para Josué. Eu sei. Só não estava atento, né? O rio, meus irmãos, aponta para o futuro eterno. Quer ver uma coisa? Não sei se eu diga de novo. Diga ou não diga? Esse rio, ele não fala só do hoje, não fala só do ontem, mas ele aponta, ele é um sinal, na verdade, para a vida eterna e restauração. Quer ver uma coisa? Bota aí Apocalipse capítulo 22, o último versículo, capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, versos 1 e 2. Verso 1 e 2. Antes desse aí, coloca o verso 11 do texto que nós lemos. Ezequiel 47, 11 e 12, vai. Só para a gente fazer uma comparaçãozinha. Ezequiel 47, 11, diz assim, ó: mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. 12, atenção, árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Bota Apocalipse 22, versos 1 e 2. O último capítulo da Bíblia. Aqui é uma promessa de Deus para o povo de Deus. Apocalipse 22, versos 1 e 2 diz assim, ó: então o anjo me mostrou o quê? O rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava o quê? A árvore da vida, que o quê? Frutifica quantas vezes por ano? 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para quê?
cura das nações. Eu acho é pouco, porque esse Deus é lindo. Ezequiel 47 é uma promessa. Apocalipse 22, João também em revelação enxerga esta promessa sendo cumprida. Ele já enxerga. Por quê? Porque a intimidade com Deus aponta para a herança final. A intimidade com Deus não é simplesmente para essa terra. A intimidade com Deus que a gente vive hoje é apenas um ensaio para vivermos eternamente com o nosso Deus. É apenas um ensaio, é bom, é gostoso, é maravilhoso estar na igreja, cultuando a Deus, celebrando com os irmãos, mas no céu vai ser muito mais especial. Muito mais especial. Muito mais especial. Assim, meus irmãos, o chamado de Ezequiel aponta para o encontro definitivo, onde a água da vida flui continuamente. A restauração total, a esperança futura, esta deve ser a nossa convicção, porque no fim, este é o tema que prevalece. Qual? Deus conduz aqueles que o seguem para a restauração total, ou seja, vida eterna, comunhão plena com Deus e ausência de morte, dor e separação nele. Essa é a promessa, essa é a esperança que nós temos, esta é a promessa que ele nos faz. O cristão, eu e você, nós não somos chamados apenas para sobreviver ao cativeiro deste mundo, muito pelo contrário. Nós precisamos viver em intimidade profunda com Deus, que o rio de vida venha sobre nós e faça transbordar, Eu vou concluir convidando a igreja para levar Ezequiel 47 para o seu dia a dia, para a sua vida devocional. Ezequiel, ele viu um rio que ninguém poderia imaginar naquelas circunstâncias, descendo do trono. Que trono? Trazendo vida no mar morto. Nenhuma circunstância, nenhuma situação seria suficiente para Ezequiel declarar isso ao povo. Um rio que nasce da presença de Deus, um rio que nasce do trono de Deus, um rio que cresce em profundidade e intimidade, um rio que gera vida na minha e naqueles que estão em minha volta, um rio que aponta para uma herança futura. O convite de Deus hoje é simples, para mim e para você. É claro, não fique apenas nas margens, com a água nos tornozelos, avance profundamente no rio da vida. Esta é a convocação, é o convite que Deus faz para mim e para você. Fica de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Esse é o Deus que eu creio, o Deus de promessa e fiel para cumprir a sua promessa. Oremos. Pai maravilhoso e Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado pela unção que tem sido derramado sobre o teu povo, Senhor. Obrigado pela comunhão que o teu povo tem vivido. Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida representada no dia a dia possa resgatar pessoas, possa gerar ressurreição, possa curar traumas. Deus, que o teu Santo Espírito que habita em nós coloque as palavras certas em nossa boca, Senhor, que os nossos lábios profetizem bênção e não maldição, que a gente venha falar coisas boas e dignas de filhos de Deus, que as promessas reinem em nossa vida e coração, para que possamos abençoar os outros. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a sermos fiéis, te compadece de nossas limitações, e que teu povo possa ser conhecido como um povo que abençoa por onde passa.
Deus, em nome de Jesus Cristo, nós rendemos a Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós e nos ajuda, Senhor, a viver a certeza, a convicção da Tua palavra, e que os Teus ensinamentos fluam, transbordem sobre nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.